Olá a todos, espero que estejam bem e temos a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui para mais um estudo, graças também à oportunidade que o Centro Deolindo Alves nos dá, tanto para falar quanto para ouvir. E nós hoje falaremos aqui do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6. Mas eu gostaria de começar pela pergunta que está no Livro dos Espíritos, que remete também a esse mesmo tema, que é a 172, e que pergunta: nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Ou seja, todas as nossas encarnações se passam na Terra? Não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição. Então sabemos desse peso da materialidade, que é sermos humanos encarnados no orbe terrestre. A materialidade está desde o nosso corpo físico, né? A gravidade, enfim, nós estamos subordinados às leis da matéria em todos os sentidos. Nós precisamos sobreviver, nos alimentar, nós precisamos de ar, de sol, enfim, de todos os itens que nos façam sobreviver, que são, em grande parte, materiais. E além do mais, a força dos nossos pensamentos e ações destinadas e orientadas para esses fatores ao longo da nossa vida. A saúde, enfim, toda a sobrevivência, todo o processo de aprendizado, enfim, a segurança que buscamos, são todos itens diretamente relacionados com a materialidade. E isso é tão forte que muitas vezes nos faz sucumbir em relação à importância que damos à materialidade. E é por isso que esta materialidade aqui, muitas vezes, pode ser tratada de forma dolorosa, para que nós entendamos a importância da outra face, que é a nossa face espiritual. E ele trata aqui dessa questão das existências, que a nossa tendência é de ser cada vez menos materializados, mais espiritualizados e mais distantes das nossas imperfeições. E é para isso que temos as oportunidades de reencarnar, as oportunidades de enfrentar dificuldades, de desafios novos a cada existência. E nós sabemos que cada existência nos traz primeiro a necessidade de reaprender, né? Nós começamos do zero em cada encarnação que aqui estamos destinados. Então nós aprendemos a andar, a falar, a nos movimentar sozinhos, a comer, enfim, a se cuidar como um todo. E todas as nossas vivências são desta forma. Caso estejamos passando ou estivemos em existências com algumas dessas dificuldades ou impossibilidades, é porque ali havia alguma lição a ser aprendida, com certeza. Qualquer impossibilidade dentro deste percurso, nós já sabemos que tem um porquê. E aqui ele nos diz, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 do item 6, destinação da terra, causas das misérias humanas.
Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e conclui disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Então, aqui há uma informação muito interessante que é o ser, a nossa raça, a nossa espécie, a espécie humana, que é tratada desse ser que tem razão, inteligência, consciência, ele faz parte de, povoa incontáveis mundos no universo. Ou seja, a nossa espécie não está só aqui, mas em níveis distintos, formatos que podem ser distintos também, frequências também distintas. Por quê? Porque esta morada, ela é proporcional e ela é adequada aos seres que nela se encontram. Então, só nos é possível habitar a Terra porque todo o ecossistema, tudo, a temperatura, o clima, né, a existência de água, nos é favorável à vida humana inclusive. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Ou seja, a destinação da Terra, primeiro, ela é um local de provas e expiações, isso nós já sabemos. O seu destino próximo, porque ela também está em evolução, é a regeneração, ser um planeta de regeneração. Agora, e a natureza dos seres que habitam? Como é que nós estamos? Como é que está a nossa frequência e o nosso modo de ser para que possamos nos manter nesta morada, no sentido de crescer e evoluir com ela? Então é muito claro que a nossa evolução, ela vai acontecer, a evolução dos mundos continua acontecendo. Porém, depende das nossas decisões, depende do nosso livre-arbítrio em buscar a tão falada reforma íntima, a melhora, no sentido de iniciarmos muitas vezes por pequenas coisas, porque se formos analisar nessa escala tão gigante em termos de planetas e de universo, nós começamos a nos perder um pouco em função da nossa escala humana. Então vamos pensar na nossa medida. A nossa medida é aquela ainda que precisa de mais amor, de mais paciência, de mais tolerância, de mais empatia, perdão. Então essa é a nossa medida ainda que precisa ser ajustada para que nós possamos contribuir para essa mudança, porque não será o mundo a mudar e depois nós mudaremos, não. Nós vamos escolher em que frequência, em que energia vamos nos encontrar. Onde eu quero estar? Eu quero estar em paz? Eu quero estar equilibrado? Eu quero estar bem
com as pessoas à minha volta, com qualquer pessoa. Eu quero estar bem com a consciência, ter um sono tranquilo em função daquilo que decido, em função daquilo que faço. Eu quero estar com a sensação de missão cumprida ao fim de um dia. Então, essas pequenas coisas que estão mais aqui na nossa escala, no nosso tamanho, no nosso dia a dia, são elas que vão alinhavando um mundo novo. Por quê? A partir do momento em que nós colocamos na nossa consciência, no nosso entendimento, que a ordem, a regra do universo, a regra divina é a da evolução, não há outro caminho a seguir. E se nós escolhermos permanecer nos nossos equívocos, no nosso modo de ser, neste padrão de provas e expiações, o que será? Eu acho que, em parte, nós acabamos nos cansando disso, não? Nós queremos algo melhor, nós queremos essa tão almejada paz, a paz interna. Nós não queremos mais conflitos íntimos, seja de que origem for. Nós queremos um mundo de mais fraternidade, mas não aquele dos anjinhos nas nuvens. Um real que esteja ao nosso alcance, e ele é possível sim, mas depende de passos iniciais, de decisões iniciais, e que elas começam no nosso dia a dia em pequenos detalhes, e que eles irão se ampliando. E a partir do momento que aceitamos esse desafio, muitas vezes, talvez em tendências nossas, mais, vamos dizer assim, mais pesadas, do nosso lado mais complexo, quando nós aceitamos o desafio de trazer à luz e de melhorar esse nosso ego, só o fato de decidir já é o primeiro passo dado. Então, há essa possibilidade, porque é desse início que teremos e faremos um mundo melhor. Porque vamos merecer este mundo. Vamos fazer por merecer. Ele já está aqui, porque, em parte, a Terra tem muitas belezas. A Terra, a natureza em si, a perfeição, os presentes que a natureza nos mostra, nos dá, basta ter olhos para ver, já nos dá uma noção desse mundo maior, das moradas do Pai. E dentro dessa lição ele nos coloca: pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos que um lugarejo em relação de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente. Ou seja, a nossa situação, ela não é, vamos dizer assim, uma surpresa. Ela é uma consequência daquilo que tantos seres já decidiram, fizeram, pensaram, se equivocaram. E em contrapartida, há pontos muito positivos em acelerada movimentação para o bem. É que nós sempre ouvimos muito mais daquilo que é mal e negativo do que é o bem. Mas há uma grande conscientização acontecendo para que seja possível que o bem possa prevalecer. Talvez não seja agora de imediato, mas ele deve prevalecer primeiro dentro de nós. Porque se ele não estiver dentro de nós,
nós não caberemos num mundo de bem. Não faz sentido, nós estaremos na frequência que escolhermos. E vamos, dentro desta nossa caminhada, encontrar as consequências das nossas decisões, sim. As consequências daquilo que vivemos. Nos explica bem André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que ele dita a Chico Xavier. Aliás, ele dá muitos detalhes, né, sempre, da vida espiritual, das questões de cura, de como é que isso tudo funciona. Até por ser médico, né, ele tem uma visão muito interessante do que nos acontece em termos energéticos, de perispírito, enfim, tudo em função daquilo que vivemos e vivenciamos enquanto estamos encarnados. E são essas consequências que levaremos a outros mundos, acima ou abaixo. Então, está tudo em nossas mãos. Está tudo em nosso pensamento, nas nossas decisões e nas nossas ações. E ele coloca aqui no item 19 deste livro, alma e reencarnação, depois da morte. Efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e apenas depois disso consegue elevar-se a esferas de reconforto e educação. Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo do autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Todavia, se essa operação natural não foi possível no circuito carnal, mais se lhe agravam os remorsos depois do túmulo, por recalcados na consciência a aflorarem todos eles através da reflexão, renovando as imagens com que foram fixadas na própria alma. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-os às custas dos próprios pensamentos desgovernados. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Tiranetes ou pequenos tiranos diversos volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos e morfinômanos, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática, as cargas magnéticas do instante em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. As vítimas do remorso padecem assim, por tempo correspondente, às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram, ou seja, estaremos nas zonas compatíveis com o nosso estado espiritual. E esse estado espiritual, ele nada difere do nosso estado espiritual de hoje, de agora. O nosso estado espiritual é este atual. Então, que nós possamos a cada dia melhorar e melhorar e insistir na busca pelo melhor. Ela é fácil? Não, porque nós estamos justamente neste mundo de provas e expiações, onde as dificuldades de toda sorte nos afligem. Mas é para isso que existe a oração, a fé, a busca pela ajuda, ofertar a ajuda a outros,
porque isso tudo além de nos reconfortar, conforta os outros e cria uma grande rede de solidariedade em busca dessa nova morada. Nós queremos uma nova morada, mas ela começa internamente, porque ela só será distinta, diferente, quando for de dentro para fora. E aí sim, teremos esse merecimento de uma morada melhor, porque na verdade seremos nós sempre os construtores da nossa casa, esta casa mental e espiritual que o Pai nos presenteou e que somos nós os verdadeiros arquitetos dessa nossa residência. Então vamos caprichar, vamos tornar isso mais bonito, aprazível, confortável, a começar dentro de nós. Então eu agradeço a oportunidade, o tempo, e espero que em breve estejamos nos encontrando. Não deixem de ouvir as vibrações, fazer suas preces e o Evangelho no lar. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.